Bom, vamos aí para essa sexta questão da EFON. Marinha, quantas raízes reais e complexas possui o polinômio abaixo? X mais 3, tal, tal, tal. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer para poder encontrar esse número de raízes de uma forma bem fácil é o seguinte, ó. Nós vamos chamar de f de x essa função aí, como se fosse uma função, e vamos fazer um gráfico dela. E olha como é que a gente faz o gráfico, ó. Primeiro, a gente vai considerar o seguinte, que essa parte verde aí vai ser a g de x, beleza? Então, ó, g de x, que é igual a x mais 3, tal, é um produto. E esse produto aí, para ser igual a zero, ou seja, para que a gente tenha g de x igual a zero, ó, olha o que deve acontecer. Tem várias possibilidades, viu? G de x vai ser igual a zero, e aí então f de x vai ser igual a menos 5. E as possibilidades são as seguintes. Primeiro, para g de x ser igual a zero, você pode ter x, cada fator tem que ser igual a zero, né? Então, o primeiro fator aí igual a zero, x mais 3 menos raiz de 17 sobre 2 igual a zero, que resulta na nossa primeira raiz aí, né? Que é x igual a menos 3 menos raiz de 17 sobre 2. A outra possibilidade é o segundo fator ali, que é o x quadrado igual a zero. E aí, ó, nós temos que x é igual a mais ou menos raiz de zero, né? Cuidado que isso é uma raiz dupla. Na hora de fazer o gráfico é importante ter isso em mente. Agora, outra possibilidade é o x mais 1 igual a zero. E para x mais 1 ser igual a zero, ó, nós temos que ter o x igual a menos 1. Outra possibilidade, perdão, é x mais 2 igual a zero. X mais 2 igual a zero se x for menos 2. E aí, temos ainda o x mais 3 igual a zero. E x mais 3 igual a zero, ó, vai ficar x igual a menos 3. X mais 3 ao quadrado igual a zero, x igual a menos 3, representa também, ó, uma raiz dupla, mais ou menos 3, né? Quer dizer, menos 3 ou menos 3. O 3 aparece, menos 3 aparece como raiz dupla. Porque você vê, está elevado ao quadrado, né? E a última é o último parênteses ali igual a zero. Pronto. Agora você deve estar pensando assim, mas o que ele vai fazer com isso? Porque isso é o g de x igual a zero, não é o f de x igual a zero. Não, realmente, não é f de x igual a zero. Mas dá para a gente fazer o gráfico de f de x agora usando essas raízes. Olha só, olha o gráfico como fica. Ó. Então, ali é o gráfico onde f de x é igual a menos 5, né? E aí a gente descobre que para f de x ser igual a menos 5, ou g de x ser igual a zero, você vai ter todas essas raízes aí que eu marquei, né? Mas são as intersecções com y igual a menos 5. Agora a gente tem que saber as intersecções com o eixo x. E aí, as intersecções com o eixo x, a gente percebe o seguinte. Primeiro, você tem que lembrar que como a equação é do oitavo grau, ela tem 8 raízes. E segundo item muito importante de você notar é o seguinte. Os vértices aí para g de x igual a zero, né? Você tem uns vértices ali, o x igual a zero e x igual a menos 3. É como eu te falei, ó, olha lá, são raízes duplas, né? E essas raízes duplas indicam que a parábola ela muda de crescente para decrescente, você viu? E aí, ó, a gente indica que nesses pontos aí, ó, com x igual a menos 3 e x igual a zero, você vai ter 4 raízes complexas. Você vê, não corta o eixo x, não corta o eixo x, mas existem ali raízes complexas, porque ela muda de crescente para decrescente, criando essas raízes complexas. E, além disso, você precisa ver que há 4 intersecções com o eixo x, que indica que há 4 raízes reais. Portanto, a alternativa C. Não vou mentir, não. Essa questão é bem difícil da Marinha, hein? Olha só. O nível aí é mais ou menos equivalente ao do IME. O IME que tem umas questões assim, que tem um nível bem elevado, né? E tá aí, então, ó. Tá pronto. Alternativa C. Eu não marquei lá em cima, mas ó, 4 raízes reais e 4 raízes complexas. Alternativa C, beleza? Vou dar mais um zoom aí na resolução para você poder perceber como que eu cheguei a essas conclusões, né? Das raízes complexas, quando tem vértice, né? E o vértice não corta o eixo x, né? Não atravessa o eixo x.
Mas esses vértices, eles representam pontos de inflexão, né? De mudança, de monotonicidade, né? Que a parábola, ela vai de crescente para decrescente, né? E aí você acaba criando com isso as raízes complexas. E as intersecções com o eixo X, né? Você vê, ó, olha quantas vezes intercepta o eixo X. 4 vezes. Essas são raízes reais. Tá bom? Obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido a minha explicação.